eu vou fazer aqui um encerramento, e na realidade a minha fala ela vai ser um resumo da fala das professoras que se pronunciaram e do professor Antônio. O que tem de fundamental aqui nessa conversa é a questão da memória. Todos nós aqui somos dotados de sensibilidade, e todos vocês sabem o que significa a palavra sensibilidade. Qual é um problema seríssimo relacionado a isso? O problema é que, assim, geralmente, com algumas exceções, vocês usam a sensibilidade de vocês quando convém. Quando acontece algo com vocês ou com alguém próximo a vocês. E muitas vezes tornam-se insensíveis à dor do outro. A escola, principalmente com algumas disciplinas, como por exemplo História, Geografia, e no ensino médio outras, como por exemplo Sociologia, tenta resgatar isso. Primeiro, eu tenho que conhecer um fato. Segundo, eu tenho que me colocar no lugar do outro para que eu tome essa dor e eu tome uma postura. Porque quer queira, quer não, nós sempre vamos escolher um lado. Geralmente, por ignorância, nós escolhemos o lado do não fazer nada. Ou eu não conheço o problema, ou eu conheço e eu sou insensível àquilo, portanto eu não faço nada, e o problema se perpetua, ou seja, ele ocorre novamente. Vou dar um exemplo, claro, que talvez seja mais fácil para vocês entenderem, até porque vocês conhecem melhor pelo tempo que estudam o fato. Quando a gente pensa no sistema de escravidão, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, mas vamos pegar o exemplo aqui no Brasil. A escravidão acabou no Brasil, porém as consequências deste período, de, na realidade 300 anos de escravidão, que ocorreu aqui no Brasil, elas continuam. Algumas pessoas, dependendo do interesse, defendem que na realidade houve a escravidão, mas que não existe racismo. Outro grupo de pessoas defendem que existe sim o racismo e ele é uma consequência do período de escravidão. Ora, como eu vou saber se existe ou não? Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu percebo e como que eu vou filtrar essas informações. Às vezes eu vejo no outro que eu não conheço, às vezes eu vejo dentro da própria família. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que a memória ela é feita de lembrança e principalmente de esquecimento. Quando eu adoto a postura de não querer conhecer aquilo que está sendo mostrado, porque se está sendo mostrado é porque tem importância, eu estou adotando a postura de não conhecer. Consequentemente, eu dou margem para que continue acontecendo. Quem nega a existência do racismo no Brasil, ele está adotando a seguinte postura: eu vejo, mas eu sou insensível, ou porque não é comigo, ou porque eu tenho o interesse de defender que ele não existe. O mesmo acontece. O professor está dando um exemplo de algo que aconteceu há 100 anos atrás, que se replica com outros povos, e que vocês estão tendo a oportunidade de ter contato com esse conhecimento. Aí a pergunta é, a partir do momento que vocês sabem o que aconteceu, sabem quais foram os motivos que levaram à morte dessas pessoas, a pergunta que eu faço é: vocês vão fazer o que com essa informação? Vão fingir? Vocês irão fingir que não existe? Vão ter posse dela, mas simplesmente não vão desenvolver nenhum senso crítico com relação a isso? Ou vocês vão direcionar para futuras providências, para que no futuro sejam pessoas críticas com relação a outras situações parecidas que com certeza vocês verão? Na vida, a gente sempre tem que tomar posicionamento em relação àquilo que a gente vê.
O posicionamento que eu tomo depende fundamentalmente daquilo que eu considero como certo ou errado, ou a sensibilização que eu tenho quando eu me coloco no lugar do outro. Daí a fala do professor que, quando ele está passando algo sério, verdadeiro, ou seja, aconteceu, e alguém está dando risada, no mínimo ele não se colocou no lugar do outro, consequentemente não aprendeu. E aí, mesmo que a intenção não seja essa, quando eu não me posiciono com algo errado, eu estou assinando um papel em branco para que no futuro, ou até mesmo no presente, pessoas continuem fazendo a mesma coisa. Por isso que eu falei que é um assunto sério. E toda essa questão que envolve aqui se é reconhecido esse genocídio, se não é reconhecido, parte do seguinte pressuposto: quantas pessoas valem? Na opinião de vocês, quanto valem as pessoas? Elas têm preços diferentes ou elas valem a mesma coisa? Tem preços diferentes. Vocês concordam que as pessoas valem dependendo do contexto em que ela está? Ou elas têm o mesmo valor? O professor disse aqui o seguinte: o genocídio judeu ele foi reconhecido. Todo mundo reconhece, com exceção de pouquíssimos países. Esse não foi. Então, uma análise crítica que vocês poderiam fazer é o seguinte: nós estamos falando de pessoas. Por que para um povo foi reconhecido, para o outro povo não? Será que um povo vale mais do que outro? Porque a discussão também é essa. Será que a vida de uma pessoa vale mais que a vida da outra pessoa? Quando vocês começam a pensar dessa forma, significa que vocês estão se colocando no lugar do outro e fazendo essa reflexão: a vida das pessoas tem ou não o mesmo valor? Na opinião de vocês, tem? Todo mundo aqui considera que a vida é única e ela tem o mesmo valor? Sim, porque afinal de contas, ninguém acha que a sua vida vale menos que a vida do outro. A pergunta é: na prática, é isso que acontece? As pessoas têm o mesmo valor? Pessoal, na prática, é isso que acontece? Quando morre uma pessoa muito importante, o destaque é o mesmo de que quando morre uma outra pouco conhecida? Consequentemente, não. Estou dando um exemplo mais fácil para a gente pensar. É o mesmo exemplo que vale aqui. Se eu tenho um grupo de pessoas cuja morte da forma brutal não foi reconhecida, é sinal de que o peso da vida não é o mesmo em todas as situações para todos os povos, todas as pessoas. E vocês veem isso todos os dias, principalmente por telejornais ou pela escola. E se essa análise não é feita, eu sinto muito, vocês estão passando pela escola em brancas nuvens, porque aquilo que de fato vocês devem ser críticos, vocês não estão sendo. E detalhe: aquilo que acontece com os outros não significa que não vai acontecer com a gente. Porque qualquer um aqui pode ser vítima de bala perdida e ser mais um, porque não vale a mesma coisa se fosse uma pessoa importante. Comecem a fazer esse tipo de análise. Eu acho que poucas escolas estão tendo a oportunidade que vocês estão tendo. Eu não vi nenhuma falar sobre isso. E o professor sempre está aberto, o professor Antônio, para nos ajudar na escola e a importância do acontecimento, não é? Eu também achei tão importante que peguei um texto no domingo e coloquei na minha aula de quarta-feira, devido à importância desse genocídio, para vocês saberem, perceberem, conhecerem um pouquinho sobre isso. E professor Antônio, então, parabéns pela iniciativa. Eu achei também muito importante
importante. É uma pena quem não aproveita, né? Tudo que a gente, como a gente age, a gente colhe. O professor Antônio falou, quando alguém morre, eu também sou responsável, porque não percebo em quem eu voto, em quem me representa para fazer lei, em quem julga as leis, né? Então assim, tem alguns aproveitando e outros não. Depois reclamam que a sociedade não respeita algumas classes. Igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. E aqui está sendo dada oportunidade, né? Como o professor falou, crime só é averiguado quando é rico. Eu não estou nessa classe. Por isso eu presto bem atenção para tentar construir uma sociedade que seja igualitária, onde todos nós tenhamos os mesmos direitos, né? Então, parabéns, professor Antônio, pela sua explicação. Aprendi muito. Espero que eles também tenham aprendido, viu?